Fala, amigo do xadrez, tudo beleza? Hoje eu trouxe um vídeo aqui pra vocês de abertura. O Vinícius, um amigo meu, pediu aí pra gente falar um pouquinho sobre aberturas. E mandar um abraço aí pro Vinícius, né? Vou trazer um vídeo aqui sobre a abertura italiana, que é uma abertura que eu gosto de jogar bastante, né? Depois que as brancas jogam aqui E4, as pretas jogam E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. E essa abertura é conhecida como abertura italiana. Ela está sendo bastante jogada ultimamente em torneio de elite, né? Depois que Magnus Carlsen, que é o campeão mundial, Fabiano Caruana, o segundo melhor do mundo, Levon Aronian, começaram a jogar bastante essa abertura com ótimos resultados. E ela acabou se popularizando bastante. Depois aqui de bispo C4, as pretas podem jogar com cavalo F6, que é uma das aberturas mais jogadas, que é uma das variantes mais jogadas, porque as pretas atacam aqui o peão de E4. Eu normalmente gosto de jogar bastante aqui com D3, né, defendendo esse peão, indo para linha bem tranquilas. A gente pode também dar roque direto, sacrificando esse peão, né, porque a gente vai recuperar ele depois de torre aqui E1, cavalo em D6. O bispo vem para casa de B5, né? E aqui esse peão, se ele tentar defender, a gente pode simplesmente capturar o cavalo dele, né? E jogar já com D4 atacando o peão, ganhando a iniciativa, né? Depois de um lance atacando o nosso cavalo não faz nada, porque o peão está cravado. A gente pode atacar já o peão duas vezes. E se ele tentar insistir ainda em ficar com esse peão, a gente joga cavalo aqui atacando o bispo, né? Depois de um, aí não tem como defender esse peão, ele vai ter que tirar o bispo para cá. Depois de um lance como esse, a gente pode tomar de torre, já cravando o bispo dele, né? E colocando um dilema interessante, porque agora a gente está com a iniciativa, nossas peças estão bem colocadas, o rei dele está um pouco exposto nessa diagonal, o cavalo dele vai sofrer ataques futuramente aqui, né? A gente pode tirar as nossas peças normal. Essa é uma das variantes. Depois de cavalo F6, D3, que é o que eu gosto de jogar para não entrar nessas linhas abertas, assim, cheia de tática, e jogar tranquilo, que eu gosto de jogar bastante posicional. As pretas podem jogar aqui com bispo C5, a gente joga com roque. No caso, se ele tentar jogar com cavalo A5, a gente pode tomar o peão, né, que fica desprotegido. Então esse lance não faz nenhum sentido. Depois de roque, ele pode jogar aqui com D6 e a gente joga C3 para agora sim, se ele jogar cavalo A5, bispo C5 cheque, ganhando um tempo, C6, bispo A4, né? Se ele jogar roque, tá levando o garfo. Então as pretas Nossa, eu joguei aqui rei F6, enfim, era roque. Se as pretas têm que jogar algo, tem que fazer alguma coisa em relação ao garfo que a gente está ameaçando, né? B5 atacando o bispo, a gente traz o bispo aqui para a casa de C2. Pode parecer que é estranho ficar atrás desses peões, mas a ideia é que ele vai ser obrigado a voltar o cavalo aqui para a casa de B7, onde o cavalo não faz nada, né? Ele está sendo bloqueado pelo próprio peão, está bloqueando o bispo aqui também de sair pela casa de B7, que seria muito interessante colocar o bispo nessa diagonal. E a gente fica bem aqui depois de um lance como D4, a gente pode jogar imediatamente já atacando o bispo, atacando o peão. Depois que ele toma, ele vai ser obrigado a mexer no bispo novamente. A gente fica com esse centro bem forte de peões, né? Usando aquele conceito que é bem interessante da iniciativa, né? Aqui, por quê? A iniciativa é quando algum jogador tem um ataque e o adversário tem que ficar respondendo os lances que o adversário que está atacando está fazendo. Né? Então aqui, se ele entrar nessa variante, quem está dando as cartas é a gente. Ele só está respondendo aos nossos lances. E cada lance que ele faz, a gente fica melhor de alguma forma. Aqui a gente já está controlando o centro, tá com as peças bem posicionadas, pode tirar o bispo para cá, ameaçar jogar um E4, né? Se o peão tentar avançar, digamos aqui,
bispo G5, ele tentar atacar esse peão, a gente avança já ganhando uma peça. Então já começa a ter várias complicações táticas aqui. E a gente está tranquilo, o nosso rei está em segurança, o rei dele está exposto, ele vai ter que perder um tempo fazendo um roque. E a gente segue o nosso jogo tranquilamente, né? Desenvolvendo nossas peças. Dá para jogar até com H3 aqui, limitando o cavalo dele e o bispo também, que agora não tem muitas casas, que se ele sair para cá, a gente já está ameaçando um lance como D5, né? E começa a ficar muito bem nessa posição, enfim. Essa é a ideia de jogar C3, porque a gente não tem mais aquele lance capturando o peão, ganhando um tempo e ganhando um peão. E se a gente não joga esse lance C3, faz qualquer outro lance aqui como torre E1, ele joga agora cavalo A5. E não dá pra gente sair com cheque, né? Porque depois de C6, bispo A4, B5, ele captura o nosso bispo. E se a gente tentar alguma coisa como capturar aqui o peão dele, ele toma de rei. A gente dá o garfo, ele faz a mesma coisa, né? E a gente não ganha nada com isso. Fica equilibrada a partida. E a gente não quer isso. Se ele der a oportunidade de a gente ganhar a iniciativa, a gente vai querer ficar melhor, obviamente. Então depois de D6 a gente vai jogar C3 para dar uma casa de fuga para o nosso bispo. Roque. E tem uma dica importante aqui. Por exemplo, se ele, em vez de fazer o roque, jogar bispo G4, a gente não precisa jogar H3. Porque qual que é a ideia? A gente vai trazer a torre para E1. Se ele continuar insistindo na ideia de dar o roque grande, a gente traz o cavalo para cá. Digamos que ele roque grande. Traz o cavalo para cá. E depois de um lance como esse, a gente pode atacar aqui o bispo, né? Algumas pessoas gostam de aprontar essa armadilha. E aqui as pretas, digamos que ela faz qualquer lance aqui, rei, né? A gente captura, ele toma. A gente já vem atacando o peão, né? E já começa a ficar bem também na partida. A gente está ameaçando dar um duplo nas torres. Não tem uma maneira fácil de defender esse peão, porque se ele tentar jogar com torre, a gente simplesmente captura, toma, ele toma de dama. E a gente fica com uma torre por um bispo, por exemplo, né? Que aqui tem duas peças menores. Uma torre para ele, duas torres para a gente e uma peça menor a mais aqui para a gente. Quer dizer, ele tem duas peças menores, uma torre por uma torre e um bispo por uma torre. Fora os peões que estão tudo fraco, a gente vai capturar e vai ficar melhor já também. Então, onde a gente estava? Aqui depois de D6 a gente joga C3. Bispo G4. Torre E1. E depois que ele faz o roque, a gente não precisa imediatamente jogar com H3. A gente pode jogar aqui primeiro com cavalo D2. Essa é uma das manobras típicas da italiana. Porque depois de um lance como A6, agora sim a gente vai trazer o nosso bispo para B2. Uma vez que depois de cavalo A6 a gente não tem cheque aqui, né? O peão te segurando, e a gente não tem a sacada disponível também para jogar. Então a gente traz o bispo em segurança. É importante manter esse bispo nessa diagonal, cravando esse peão e fazendo uma pressão ali em F7. Depois de um lance como torre E8, a gente vai trazer cavalo F1, com uma ideia bastante interessante de trazer o cavalo aqui para G3 primeiro, né? Depois que a gente trazer o cavalo para G3 e ficar defendendo bem esse peão junto com a torre e com o cavalo, a gente vai querer jogar E4 para poder
abrir o centro e começar a dominar a posição. Então, aqui as pretas podem jogar com bispo A7, por exemplo. Agora sim a gente joga H3, porque depois de bispo H5 a gente tem bispo G3, atacando o bispo dele, né? E no caso dele jogar bispo G6, agora sim a gente joga D4, uma vez que depois de toma, toma. Ele não tem como capturar, porque ele tem ele tem três ataques aqui. Porém, né, depois de um lance, por exemplo, como toma, ele toma aqui, né, troca e troca, a gente pode ganhar a iniciativa jogando com bispo G5, atacando a dama. Depois que ele tira a dama, a gente pode jogar aqui atacando o cavalo, né? Se ele tomar, a gente simplesmente toma. Ele tira o cavalo, digamos, para cá. A gente pode trazer a torre já atacando aqui. Depois de um lance como esse, a gente está numa posição tranquila, né? Não tem tanto problema. Na verdade, a gente está com um peão a menos aqui. Eu acho que depois de um... Pera aí. Não me confundi aqui. Depois de um lance como o bispo aqui primeiro, a gente vai jogar bispo G5. Para agora sim, né? No caso, se ele fizer algum lance, por exemplo, como... Aqui a gente toma, ele toma. Ele não pode tomar, né? Senão cai a dama. Então ele não pode jogar esse lance. E se ele jogar um lance como B5, agora sim D5, né? Porque agora depois que toma, se ele tomar aqui, a gente toma e ganha uma peça. E no caso de toma, toma, ele não pode jogar agora bispo por, né? A gente toma de cavalo, ele toma de torre, a gente toma de torre, porque o cavalo dele está cravado. Então essa é a ideia. Beleza, galera? Ficou um pouco grande o vídeo ainda, então trouxe uma das ideias aqui para vocês da abertura italiana. Se vocês gostaram, deixa um like aí, deixa um comentário e até a próxima. Valeu!